Vamos lá, pessoal, aula de geografia. Vou dar para vocês uma explicação geral de todo esse campo geográfico, tá? Vocês já viram sobre a população brasileira, a distribuição dela, em que na região norte, por exemplo, tem bem menos concentração de pessoas do que na região sudeste. Apesar de, se você olhar no mapa, a região norte tem muito espaço, né? A questão territorial é bem maior, porém a população de lá é bem menor. É a questão de povoamento. Dando continuidade a esse sentido de explicação, a gente vai ver o crescimento da população brasileira. Em 1900, o Brasil tinha cerca de 17 milhões de habitantes. No ano de 2015, a sua população era de aproximadamente 205 milhões de habitantes. Quer dizer que em 115 anos, o salto de crescimento da população brasileira foi bem maior. Os fatores que influenciam o crescimento da população de um país são o crescimento natural ou vegetativo e o saldo de migrações internacionais. Traduzindo essas palavras, quando a gente fala em crescimento natural ou vegetativo, é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. E aí você diz, tia, continuo sem entender o que é essa taxa de natalidade, essa taxa de mortalidade. Natalidade vem de natal, de nascer. Então, é registro de pessoas que nascem. Quando se fala em taxa de natalidade, indica o número de nascidos vivos em cada grupo de 1.000 habitantes de um país. E a taxa de mortalidade já é o número de pessoas que morrem, o número de mortes para cada grupo de 1.000 habitantes de um país. O saldo das migrações internacionais. Quando você fala em saldo, está falando em algum lucro, né? O que você tem de positivo, o que tem de restante em algo. Então, corresponde à diferença. Quando eu falo em diferença, é uma conta de menos, é uma subtração entre a quantidade de imigrantes e de emigrantes de um país. Recorrendo ao glossário, esse quadrinho verde que tem do lado, imigrantes com I, refere-se às pessoas que entram em um país que não é de sua origem e nele fixam residência. Por exemplo, se eu fosse morar em Portugal, então seria uma imigrante. Eu saísse daqui de Malicuia para morar lá e fixar as residências, morasse lá de vez. Eu seria uma imigrante. Emigrante é as pessoas que saem do seu país de origem para viver em outro. Lá eu seria imigrante. Aqui eu seria chamada de emigrante. Eu saí daqui do meu país de origem para viver em outro. Tá? E aí observe este gráfico e responda as questões. Na questão 5 vocês vão praticar. O que esse gráfico mostra? Lembre que um gráfico ele é composto de alguns elementos. São eles. O título. Ele tem o título Brasil, taxa de natalidade e mortalidade de 1900 a 2015. E ele traz os anos e do lado a taxa em percentual. Por exemplo, no ano de 1900 era um percentual de 28% de taxa de mortalidade, quando a de natalidade era 46%. Então, se eu quiser calcular a diferença entre eles, eu vou pegar o maior, que é a natalidade, menos o menor, que é a mortalidade, dependendo de cada ano, certo? Pegando o exemplo do ano 1900, eu pego 46, que é a taxa de natalidade, menos o 28, que é a taxa de mortalidade. Quando eu faço 46 menos 28, eu vou ter o quê? 18. Então, 18 seria essa diferença, tá? É só um exemplo. Então, na letra A, o que o gráfico mostra? De acordo com o que vocês interpretam, vocês vão responder. B, com base nos dados do gráfico, calcule o crescimento vegetativo do Brasil nos anos de 1930, 1965 e 2015. Explique como você fez os cálculos. Tia, você não é professora de matemática? Sou também, sou polivalente. Então, eu quero sim os cálculos. Vocês já entenderam que o crescimento natural ou vegetativo, que é a mesma coisa, é a diferença, é uma conta de menos entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, onde sempre o número maior vai ficar em cima e o número menor embaixo. Então, é só fazer essas diferenças. Letra C. Como você explicaria a evolução do crescimento vegetativo do Brasil nesse período?
Então, de 1900 até 2015, como foi que aconteceu essa evolução? O que é que vocês acham que aconteceu para que tivesse o crescimento de tantas pessoas? Ok? Vamos à página 13. Mudanças no crescimento da população. A partir da década de 60, o crescimento da população brasileira começou a diminuir. Um dos motivos para essa queda foi a diminuição acentuada da taxa de natalidade, ou seja, nasciam menos pessoas. Observe novamente a taxa de natalidade nos anos de 1965 a 2015, no gráfico da atividade 5 na página anterior. A gente tem aqui do lado a representação, né? Taxa de fecundidade, mas ele quer que volte para cá, ó. 2015, olha a diferença. Eu tenho natalidade 14 e mortalidade 6, muito próximo. Diferente do que acontece lá mais ou menos em 1955, que está uma diferença bem grande. Continuando. Essa queda da taxa de natalidade pode ser justificada pela diminuição da taxa de fecundidade no Brasil. A taxa de fecundidade indica o número médio de filhos por mulher. Observe o gráfico ao lado. A redução da taxa de fecundidade está relacionada a diversos fatores, como o aumento da escolaridade, da participação da mulher no mercado de trabalho, o planejamento familiar, que permite aos casais decidir quantos filhos querem ter com base nas condições de vida que poderão oferecer a eles. Antigamente tinha isso. Se você conversar com o vovô e a vovó, que ainda tem bisavô e bisavó, vai ver que eles têm muitos filhos, a maioria, né? E aí eles começam a dizer, naquele tempo não era assim não, naquele tempo mulher não trabalhava, a mulher vivia em casa e só tinha que cuidar da família, e aí tinha muitos filhos e tudo. E hoje não. Hoje você vê que a maioria de vocês tem pouquíssimos irmãos e tem gente que ainda é filho único. Isso por quê? Porque mudou muito. A mulher começou a entrar no cenário de trabalho, a mulher começou a compor renda, ou seja, ela também ajuda a colocar comida em casa, a comprar as coisas. E tem casos que a mulher assume a família sozinha, né? Que é as mães que criam os filhos só, por N motivos. Isso não entra no caso agora. Mas a mulher entra no cenário do mercado de trabalho e assim o planejamento familiar, ter mais filhos, assumir uma família em si, vai entrando em segundo plano. Porque nessa nova fase de Brasil, a mulher entra no cenário como protagonista. Ela não é só aquela pessoa que fica em casa criando filhos, aumentando o número de filhos e cozinhando, etc. A mulher entra no papel realmente de alguém que entra em ação no trabalho fora de casa também. Questão 6. De acordo com o gráfico, qual era o número médio de filhos por mulher no ano de 1960 e no ano de 2015? Mais uma vez, vocês vão observar o gráfico que está aqui na página 13 e vão só corresponder. Quantos tinham no ano de 1960 e quanto teve até o ano de 2015? 7. Você considera importante a inserção da mulher no mercado de trabalho? Justifique sua opinião. E aí a gente entra no tema mulheres chefes de família. De acordo com o IBGE, em 2015, cerca de 52% da população brasileira era composta de mulheres. Então quer dizer que a mais da metade da população brasileira era composta de mulher. Atualmente, as mulheres participam de todos os setores econômicos. Elas fazem pesquisas científicas, comandam tribunais de justiça, administram empresas, governam países e muito mais. Mesmo estando cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, as mulheres ainda são as principais responsáveis pelas tarefas domésticas, higiene, organização da moradia, alimentação e etc. E pelos cuidados com os filhos. Recentemente, essa responsabilidade aumentou. Muitas mulheres passaram a ser também as principais responsáveis pelo sustento financeiro da família. No ano 2000, por exemplo, de cada 100 famílias, 22 tinham mulheres como principal responsável pela renda familiar. Já em 2015, esse número aumentou para 41 famílias. E aí é importante que vocês analisem esse gráfico de barras, né, que tem aí verde e roxo. Brasil, proporção de famílias sustentadas por homens e por mulheres.
Olha aí a diferença do ano 2000 até 2015, coisa pouca, gente, diferença de 15 anos. Onde em 2000 os homens representavam 78% e a mulher só 22%. Hoje, já de 2015 para cá, né? Até 2015, os homens já eram 59% e a mulher 41%. Hoje, em 2021, já deve estar bem pertinho, porque tanto os dois podem trabalhar fora, né? E aí contratam pessoas para cuidar dos filhos, ou então tem horários alternados, ou também tem trocas. Por exemplo, tem casos em que a mulher trabalha fora e o marido trabalha em casa e pode dar atenção aos filhos. Ou o contrário também, a mulher fica em casa e aí ela também pode fazer o trabalho dela em casa. São as autônomas, são manicure, que tem salão em casa, que tem um comércio em casa, enfim, e dá conta da casa, tá? Questão 8. As mulheres adultas da sua família exercem alguma atividade remunerada? Remunerada é o quê? Que recebe para isso. As mulheres adultas da sua casa trabalham e recebe dinheiro para isso? É basicamente isso, tá? Se sim, qual? Se não, só coloca não. 9. Alguma mulher adulta da sua família é a principal responsável pelo sustento financeiro da família? É a mesma coisa. Se você mora só com a mamãe, com a vovó, é ela que sustenta a casa? Se mora sua mãe, seu pai e os dois trabalham, você vai colocar ela completa a renda. São esses pequenos detalhes. E é isso, gente. Espero que eu tenha me feito entender. Qualquer coisa, estou aqui para tirar dúvidas.